Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7-1. Hoje é sexta-feira, 26 de julho de 2019. E vamos aos detalhes do programa. Correios anunciam corte de verbas e ameaçam agências de campos. Petrobras vendeu 15 bilhões de dólares em ativos até julho e há muito mais por vir, diz Cel. Selo do Inmetro poderá deixar de ser exigido em produtos comercializados no Brasil. Dependente de recursos do FGTS, setor da construção enfrenta recuperação lenta. Mais de 480 atletas brasileiros disputam Jogos Pan-Americanos de Lima. Dólar comercial cotado a R$ 3,78 com ligeira alta de 0,32% ao dia. Arroba do boi gordo negociada no estado do Rio a R$ 143. E a saca de açúcar cristal, 50 quilos, cotada a R$ 57,59, com menos 0,67% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande o WhatsApp para Mix Campus 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima do dia prevista para 27. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. E o trânsito na cidade no momento, fluxo bem moderado para intenso na Beira Valão, próximo ao mercado municipal. Trânsito tranquilo na saída da Campos Farol para 28 de março e rotatória próximo ao Shopping Estrada. Pontes da Lapa e Leonel Brizola com maior movimentação sentido centro. Demais vias com fluxo tranquilo. Já na BR-101, no momento, o fluxo de veículos é normal em ambos os sentidos. Mix. Juntos no melhor Mix. Os Correios anunciaram por meio de ofício encaminhado à Prefeitura de Campos o corte dos recursos responsáveis pelo funcionamento das 21 unidades das agências comunitárias dos Correios espalhadas em 4.000 quilômetros quadrados entre bairros e distritos do município. No despacho, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Governo Federal cita a Portaria Interministerial número 4.474 de 31 de agosto de 2018, que estabelece as diretrizes para metas da universalização postal, onde as mesmas só poderão ter contrato renovado mediante assinatura de acordo de cooperação técnica. A estatal Petrobras atingiu marca de cerca de 15 bilhões de dólares em desinvestimentos acumulados no ano de 2019, disse nesta quinta-feira o presidente da companhia, Roberto Castelo Branco, prometendo novos movimentos. Neste mês de julho, completamos 15 bilhões de dólares em desinvestimentos acumulados no ano de 2019. E vem muito mais, disse o executivo ao participar de cerimônia de oferta pública de ações da BR Distribuidora na Bolsa Paulista B3. Mix Notícias. Para se alinhar à nova política econômica do país, o Inmetro propõe um novo modelo regulatório de produtos e serviços. A ideia é desburocratizar os processos para garantir mais agilidade aos lançamentos comerciais no Brasil, seja de produtos nacionais ou importados. A primeira etapa para a mudança já foi lançada. O Inmetro abriu em seu site uma tomada pública de subsídios para que empresários e representantes de entidades de classe possam apresentar suas opiniões ao tema. O formulário conta com 7 perguntas e estará no ar até 7 de setembro. Ao todo, são 60 dias para a consulta pública. E um dos setores mais afetados pela crise, a construção, também tem sido um dos que enfrentam a maior dificuldade para sair dela, o que afeta a retomada econômica como um todo. Nesse cenário, o setor se tornou um dos pontos de discussão em torno da decisão do governo de liberar o saque de contas do FGTS. Os recursos do FGTS são usados para financiar programas de habitação, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, e de obras de infraestrutura com juros mais baixos. Por isso, representantes do setor vêm se posicionando contra a liberação dos saques. No ano passado, a construção civil representou 4,46% do PIB brasileiro.
Atletas brasileiros disputam em Lima, no Peru, 49 das 61 modalidades da 18ª edição dos Jogos Pan-Americanos. Deste total, 22 disputas podem garantir vagas diretas para competir nos Jogos Olímpicos ou somam pontos para o ranking que classifica para Tóquio 2020. A delegação brasileira reúne o recorde de 486 atletas nas disputas em busca de medalhas. Os Jogos de Lima registraram o maior volume de competidores de forma geral. 6.000 atletas de 41 países competem em 417 eventos de 38 modalidades ao longo de 17 dias. As despesas de brasileiros em viagens ao exterior aumentaram em junho. No mês passado, os gastos totalizaram US$1,5 bilhão, com aumento de 2,44% em relação ao mesmo mês de 2018. Os dados foram divulgados ontem pelo Banco Central. No primeiro semestre, os gastos chegaram a US$8,807 bilhões, queda de 8,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados das contas externas divulgadas ontem pelo Banco Central. A redução ocorre por influência da cotação do dólar. Com a alta da moeda, ficou mais caro viajar para o exterior. Mix Notícias. A Polícia Federal informou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que celulares utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro também foram alvos de ataque do grupo de hackers preso em operação da Polícia Federal na última terça-feira, dia 23. A operação, autorizada pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, investiga a invasão do celular do ministro Sérgio Moro, de um desembargador, um juiz federal e 2 delegados da Polícia Federal. A operação foi deflagrada nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. E o presidente Bolsonaro comentou ontem sobre as eventuais ações de hackers em seu aparelho celular. Eu achar que meu telefone não está sendo monitorado por alguém seria muita infantilidade. Não apenas por eu ser capitão do Exército, conhecedor da questão da inteligência, sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone. Então, não estou nem um pouco preocupado se por aventura algo vazar aqui no meu telefone. Não vou encontrar nada que comprometa. Perderam tempo comigo, declarou Bolsonaro. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, negou ontem que a decisão tomada por ele de paralisar processos envolvendo dados sigilosos do COAF possa inviabilizar investigações futuras. Para o ministro, a determinação vai orientar as investigações e evitar que elas possam ser anuladas devido a irregularidades durante visita à Fortaleza. O ministro disse também que avalia antecipar o julgamento do caso do plenário do Supremo. O ministro Sérgio Moro afirmou nesta quinta-feira, ontem, dia 25, em uma rede social, que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal vão identificar e comunicar as centenas de vítimas de invasões de celulares dos supostos hackers que foram presos nesta semana em São Paulo. Segundo o titular da Justiça, haverá notificação para as vítimas de hackeamento, sejam elas autoridades ou não. Mix Notícias. Walter Degaut Neto Vermelho, um dos 4 hackers presos nesta semana por suspeita de ter invadido o Telegram de autoridades, disse aos investigadores da Polícia Federal que deu ao jornalista Glenn Greenwald acesso às informações capturadas do aplicativo de mensagens. A informação foi do jornal Estado de São Paulo. Pelas redes sociais, Glenn e o outro diretor do site, o Leandro Demore, voltaram a negar que as informações publicadas pelo Intercept Brasil tenham sido obtidas a partir dos hackers presos no interior de São Paulo. A difusão de conteúdos enganosos na internet nas disputas municipais de 2020 vem preocupando especialistas no assunto. O tema foi objetivo de debate no seminário Internet, Desinformação e Democracia, que foi realizado ontem em São Paulo, promovido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Criado em 1995, o comitê é responsável pela administração dos domínios .br e por diretrizes para o desenvolvimento da rede mundial de computadores no país.
A dívida pública federal do Brasil cresceu 2,24% em junho sobre maio a 3,978 trilhões de reais, mas fechou o primeiro semestre ainda fora da faixa estabelecida como meta no plano anual de financiamento, de 4,1 a 4,3 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira. O avanço no mês se deu pela alta de 2,44% da dívida pública mobiliária interna. A China e o Brasil devem colaborar mais no setor de infraestrutura e em outras áreas, disseram os ministros de Relações Exteriores de ambos os países, após uma reunião em Brasília nesta quinta-feira. O ministro chinês Wang Li afirmou que os países deveriam trabalhar juntos em agricultura, mineração, infraestrutura, aviação civil e outros setores, enquanto o chanceler brasileiro Ernesto Araújo disse que o Brasil visa atrair novos investimentos em infraestrutura. Mix Notícias. Cerca de 16 mil armas apreendidas serão destruídas hoje durante a Operação Rolo Compressor 3, conduzida pelo Exército Brasileiro. Há 3 anos, a iniciativa se repete com o objetivo de conscientizar os cidadãos brasileiros sobre a violência armada. Esses armamentos apreendidos foram considerados inúteis para a continuidade de processos judiciais a que estavam relacionados. Por isso, receberam a ordem de destruição dos magistrados. As armas nessa situação são encaminhadas à destruição ou à doação a órgãos de segurança pública e também às Forças Armadas. As consultas de interessados em novos financiamentos do BNDES despencaram 49% no primeiro semestre sobre um ano antes, para 24,7 bilhões de reais, em meio a ritmo estagnado da economia, informou a instituição de fomento nesta quinta-feira. As aprovações de empréstimos do banco na primeira metade do ano desabaram 39% sobre o primeiro semestre de 2018 para 18,7 bilhões de reais. Os desembolsos do banco para financiamentos aprovados também caíram 9% na comparação anual para 25 bilhões de reais, informou o BNDES. O melhor mix. Juntos no melhor mix. A Petrobras havia se negado a fornecer o combustível a 2 navios de bandeira do Irã, alegando que as embarcações estavam na lista de sanções dos Estados Unidos. Em uma decisão, Dias Toffoli avaliou que as embarcações iranianas estão sob contrato com a empresa brasileira Eleva, que não consta da lista de agentes sancionados pelos Estados Unidos. O presidente do STF acrescentou ainda que o impedimento da empresa de concluir o negócio traria prejuízos ao Brasil. A Petrobras avalia que a decisão do STF sobre navios do Irã mitiga riscos de sanções dos Estados Unidos, disse uma fonte da empresa, indicando que a companhia deverá cumprir a decisão apenas quando for notificada. E as cotações? O dólar comercial fechou ontem a R$ 3,78, ligeira alta de mais 0,32% ao dia. A fonte é o Valor Econômico. A arroba do boi gordo, negociada no estado do Rio de Janeiro, a R$ 143, fonte Scott Consultoria à vista. Também a saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 57,59, com menos 0,67% ao dia, a fonte CPE Exalc. E vale ressaltar que o açúcar está caindo a todos os dias, né? De R$ 62, agora ele já está cotado a R$ 57,59. Mix. Juntos no melhor mix. O governo federal espera assinar até o final da próxima semana acordo entre caminhoneiros, transportadoras e embarcadores de carga para estabelecer valores definitivos de frete rodoviário no país, informou o Ministério da Infraestrutura. A previsão foi divulgada na noite de quarta-feira, após uma segunda reunião da pasta ocorrida na sequência da repentina suspensão da nova tabela de fretes que entrou em vigor na semana passada, mas foi suspensa na segunda-feira em meio a ameaças de greve de caminhoneiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o cenário ideal seria que o Brasil todo fosse uma enorme zona franca e que o governo criará riqueza na Amazônia, preservando a natureza. Guedes fez os comentários ao participar em Manaus da reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O ministro afirmou que o governo quer transformar Manaus na capital mundial da biodiversidade e ressaltou que uma árvore viva pode valer muito mais do que uma árvore morta. Mix Notícias.
Se antigamente havia uma diferenciação mais concreta entre online e offline nas estratégias de venda do comércio, a crescente integração entre os dois meios tem diluído cada vez mais essa fronteira. Pesquisa realizada pela CNDL e pelo SPC Brasil para investigar o perfil e os hábitos de compra de consumidores digitais das 27 capitais brasileiras indica que 97% buscam informações na internet antes de comprar em lojas físicas, principalmente quando se trata de eletrodomésticos 59%, celulares e smartphones 57% e eletrônicos 50%. A CNDL, principal entidade representativa do setor varejista, vem a público manifestar apoio à decisão do governo federal de liberar aos trabalhadores os saques de contas ativas e inativas do FGTS. A entidade acredita que a medida vai ao encontro das expectativas dos varejistas, que separam ações que contribuam para a economia. A CNDL entende que a injeção de recursos vai ajudar a aquecer os setores do comércio e serviço, que juntos representam mais de 73% do PIB do país, empregam 72 milhões de pessoas e movimentam cerca de 4,1 trilhões de reais por ano. Juntos no melhor mix. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai criar uma secretaria de vitimização dos policiais militares e outras vítimas do crime organizado. No estado, a morte de agentes e os homicídios vem caindo, ao contrário do número de pessoas mortas por policiais. O anúncio foi feito na manhã de ontem no Encontro Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais na capital paulista, evento em que o governador foi ovacionado. Vamos ao esporte. Ontem o Grêmio manteve a fama de time copeiro ao vencer pelas oitavas de finais da Libertadores o Libertad do Paraguai em casa, com um jogador a menos. Pela 12ª rodada do Brasileirão 2019, os cariocas têm duelos difíceis neste final de semana. No sábado, o Vasco enfrenta um dos líderes do campeonato, o Palmeiras, às 5 da tarde na Arena Palmeiras, em São Paulo. Às 7 da noite, o Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã. O clássico tricolor é de vital importância para a recuperação do tricolor carioca, que está na zona do rebaixamento. Já no domingo, às 4 da tarde, no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Botafogo, num jogo sem favoritos. Afinal, clássico é clássico. Mix. E vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix FM esteve aqui em Santa Cruz, agora há pouco. Estamos fazendo aqui da estrada agora devido ao sinal da Vivo inexistir em Santa Cruz. E a informação que a gente tem para contribuir e ajudar a população de Santa Cruz é que a água disponibilizada para toda essa população é uma água que está em experimento da Águas do Paraíba para depois cobrarem, né, as contas. Já querem fazer essa cobrança ano que vem, segundo os moradores, mas a água é de péssima qualidade, barrenta, impropriada até para o banho, está dando coceira nas pessoas aqui. E o que eles nos informaram é que os caminhões-pipas estão pegando água direto do Rio Paraíba do Sul para colocar para uso aqui da população. Nem água tratada é colocada. E a caixa d'água também acaba enferrujando todo esse manancial que é fornecido aqui aos moradores de Santa Cruz, que reclamam também dos ônibus. Afinal de contas, são poucos horários na parte da manhã, na parte da tarde está inexistente, e quando vem o ônibus de Rio Preto, vem muito cheio. Então fica aí esse apelo à população aqui de Santa Cruz. Mix. Juntos no melhor mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Nossa equipe de reportagem está aqui no Parque Nova Brasília, especificamente na rua Arthur Nogueira, esquina com a Álvaro de Azevedo Barcelos, onde detectamos aqui um vazamento da Águas do Paraíba na pista sentido 15 de novembro, né? Então daqui próximo ao quebra-mola, a gente já vê aqui a rachadura no asfalto e esse entupimento, como disse a moradora aqui, esse vazamento, né? Perdão, não é entupimento, já aconteceu outras vezes e não está resolvido. Já está tomando aqui toda a parte da pista, chegando já na outra esquina. Então fica aqui o registro de vazamento da Águas do Paraíba aqui na rua Arthur Nogueira, esquina com a Álvaro de Azevedo Barcelos, em Nova Brasília. 100.7 Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Nossa equipe de reportagem passou aqui agora pelo bairro Esplanada e também Julião Nogueira. E notamos que em toda a extensão do canal, que corta os dois bairros, muito lixo, não é isso?
o canal assoreado em tempos aí de Aedes aegypti. E também a gente lembra que na José Naquete, num lugar onde não tem o calçamento, tem um bueiro aberto que pode causar um acidente grave, tá? Além disso, também que na chegada do Boulevard, tem uma água escorrendo aqui do Boulevard Shopping, indo para a pista, e acabou deixando um buraco perigoso, porque antes da curva pode acontecer até um acidente. Essa é a equipe de reportagem Mix. Você participa sempre mandando mensagem para o WhatsApp 997971007. Você ouviu Mix Notícias. Mix.